Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, a prof tinha passado alguns exercícios para vocês estarem fazendo na página 470 e 471. Hoje eu vou estar fazendo a correção dos mesmos, tirando algumas dúvidas, tá? Eu vou tentar gravar toda essa aula em um vídeo só, né? Se o tempo exceder, porque a gravação do meu celular é no máximo 30 minutos, eu faço 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2. Então, daí vocês só se atentem na hora de estar olhando lá no site, no YouTube, para olhar na sequência correta, tudo bem? Então, vamos lá? Então, esse conteúdo, ele fala da multiplicação, potenciação e divisão de expressões algébricas, tá? Então, a prof deixou vocês fazerem sozinhos aí, porque são coisas que nós já vimos. Quer ver só? Então, aqui eu tenho a multiplicação, por exemplo, aqui, ó. X vezes x. Como eu não tenho expoente, é a mesma coisa que eu tivesse um expoente 1. Como é uma multiplicação de potenciação de mesma base, eu repito a base que é x e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado, né? Aqui é a mesma coisa. A ao quadrado vezes a elevado a 1. Repito a base, que é a, e somos expoentes. 2 mais 1, 2. Olha que facinho. Mesma coisa, aqui tudo é multiplicação nesse exercício. Então, todos eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes quando for a parte literal aí. Tudo bem? Então, olha só. M é a base. Vamos somar os expoentes? 3 mais 2, 5. Olha o próximo. W, que é a base. 4 mais 3, 7. Agora, olha esse aqui, né? Esse aqui, a parte literal é a mesma, é x. O que é diferente é o coeficiente, que são os números. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar esses números, ok? Então, ó, 2 vezes 3, 6. A base não é a mesma, que é x? Então, repito. Agora, vamos somar os expoentes da base? Como não tem expoente, é 1. Então, fica 1 mais 1 elevado ao quadrado, tá? Aqui, mesma coisa, né? 3 vezes 5, 15. Repito a base, que é a, e somos expoentes. 3 mais 2, 5. Olha que facinho. Atenção aqui, jogo de sinal, tá? Então, aqui eu tenho um valor positivo e um negativo. Em multiplicação, a gente aplica o jogo de sinal. Mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10. Então, ó, coloco um expoente 1 no A, repito ele. 1 mais 1, o expoente fica 2. Aqui tem uma parte literal B, aqui não tem. O que eu faço? Repito ela, sozinha, porque não tem com quem somar. Aqui também vou fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais, fica positivo. 5 vezes 5, 25. Repito a primeira letrinha, que é P. Aqui não tem expoente, então eu sei que é 1, né? Então, vamos somar os expoentes de P. 1 mais 2, 3. Agora, repito a parte literal, que é Q, a outra parte. Aqui é 3, aqui não tem expoente, coloco 1. 3 mais 1, 4, tá? A prof. Fração, né? Tranquilo, gente. Vocês veem fração, vocês ficam meio apavoradinhos, mas tá tranquilo aqui, ó. É multiplicação. Lembra a regrinha da multiplicação de fração? Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vamos começar aí pela parte de coeficiente, tá? No caso, 2 vezes 3, 6, tá? 5 vezes 4, 20. Agora, vamos trabalhar com a parte literal. Aonde não tem expoente, eu já vou colocar o número 1. Então, vamos somar, né? Repito primeiro a parte literal, agora somos expoentes. 2 mais 1, 3, né? Repito o y, 3 mais 1, 4. Só que aqui tem um detalhe, a gente consegue simplificar essa fração, tornar irredutível, né? Dividir ela pelo maior valor possível. Então, qual é o maior valor, né, em comum que divide 6 e 20? No caso, é o 2. Então, vamos simplificar ela aqui, né? Vocês sempre perguntam, prof, é obrigado a simplificar? Sim, tá? Se for possível deixar ele irredutível, tem que simplificar. Então, ó, 6 dividido por 2, 3.
20 dividido por 2, 10. E repito as letrinhas, a parte literal, com o seu coeficiente. Tudo bem? Agora aqui. Aqui, como não tem, né? A gente tem uma fração e aqui eu não tenho denominadores. Quando a gente não tem denominador e precisa trabalhar com fração, a gente coloca o número 1, né? Lembraram? Então, olha só, primeira coisa que eu gosto de fazer aqui são jogo de sinal, né? Pra gente se atentar para não errar. Então, vamos fazer primeiro? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Já sei que essa fração vai dar negativo, né? Agora, vamos aí para a parte de coeficiente, número, né? Quando eu não tenho número na frente da letra, é a mesma coisa que eu tivesse o número 1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Agora, vamos trabalhar aqui com os denominadores. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 1, 10. Agora, vamos pegar as letrinhas, pessoal. Então, aonde não tem expoente, a prof já vai pôr o 1. Já vou deixar tudo organizado aqui, para ficar mais fácil, né? E a gente vai repetir a parte literal e somar esses expoentes. Por que que a prof está somando? Porque é multiplicação. Essa regrinha a gente está vendo desde o módulo anterior. Então, eu repito A. Primeiro, vamos somar 1 mais 1, 2. Aqui não tem A, tá? Mas mesmo assim, eu tenho que colocar ele elevado ao quadrado. Agora, o B. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Então, B elevado a 4. E por último, C. C elevado a 1, então 1, aqui não tem, tudo bem, né? Mais 2, 3. Fácil esse exercício? Bem simples, né? Daí o exercício 2, a prof já deixou a resposta pronta, para a gente não perder tanto tempo aí para ficar escrevendo. Tá dizendo assim, ó, vê se a sua tá de acordo. Com base no que você realizou no item anterior, escreva um procedimento prático para multiplicar 2 ou mais monômios. Lembra o que é monômio, né? Monômio é um termo. Lembra que a gente estudou o monômio, o binômio, o trinômio, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, binômios, porque são 2 termos. Nós temos aqui embaixo, ó, trinômios, porque são 2 termos, 3 termos. Então, um trinômio significa que eu tenho 3 monômios. Um binômio significa que eu tenho 2 monômios, isso nós já vimos. Então, quais são aí os procedimentos básicos? O que a gente fez? Primeira coisa, multiplicar os coeficientes. Essa hora é aquela que você pausa o vídeo para copiar, né? Então, a gente multiplicou o coeficiente. Prof, esqueci o que é coeficiente. Os números, né? Depois, o que a gente fez? Aplicar a propriedade da multiplicação de potenciação de mesma base para a parte literal. E a propriedade é o seguinte, repete a base, soma os expoentes. Tudo bem? Ok? Então, depois vocês pausam e copiam. Exercício 3 agora, pessoal. Ele dizia assim, ó. Lembrando que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, efetue as potenciações indicadas. Então, aqui a gente vai trabalhar com aquela regrinha de multiplicar os expoentes de dentro e de fora, de aplicar a multiplicação, é bem facinho. Então, olha só, 2x ao quadrado. Eu tenho que multiplicar, elevar ao quadrado, tudo que está dentro do parênteses. 2 ao quadrado é quanto? 4. E x elevado ao quadrado continua o quê? X ao quadrado, não tem como eu resolver isso. Olha que fácil. Agora, olha aqui. Então, vamos resolver sempre primeiro os coeficientes, para depois a gente resolver a parte literal. Menos 5 ao quadrado, vamos pensar, é menos 5 vezes menos 5, que dá o quê? Mais 25. Menos com menos não é mais? Tá. Então, ó, aqui não tem expoente, eu vou colocar 1. Lembra que tem que multiplicar o valor de dentro pelo de fora? Então, ó, a elevado a 1 ao quadrado, então eu repito a base que é a e multiplico. 2 vezes 1, tá dando para ver? 2, tá. Ok. Próxima parte literal é B. Agora eu multiplico os expoentes, que estão dentro do parênteses e fora. 2 vezes 2, 4. Olha que facinho.
Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, né? Que dá 4 positivo, não dá? Agora, vamos multiplicar os expoentes, o valor de dentro pelo de fora? Então, coloco o mzinho aqui. 3 vezes 2, 6. Agora, repito n. 2 vezes 2, 4. Tá? Ai, prof, e aqui essa fração? Mesma coisa. Você vai elevar toda a fração ao cubo. Então, ó, menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, ó, a gente vai ter que fazer o sinal 3 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. E lembra também, pessoal, que quando a gente tem aqui um valor negativo e um expoente que é ímpar, o sinal fica negativo. Essa regrinha vocês já estudaram faz um tempinho. Tá? Então, 2 elevado ao cubo é 8. E 5 elevado ao cubo dá 125, né? 125, tá? Não tem expoente, coloco 1. Agora, eu multiplico de fora pelo de dentro. Então, vamos lá? 3 vezes 1, 3. Repito a base, né? Repito a base que é B. 3 vezes 2, 6. Facinho? Próximo. Então, vamos lá? Eu vou ter que elevar tudo que está aqui no parênteses ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, certo? Que é 10 vezes 10. Não tem expoente? Coloco 1. Repita a primeira base, que é P. Agora, multiplico de dentro pelo de fora. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, repito o quê? 6. Tá? Menos 0,3 ao quadrado. Então, significa que eu vou ter que fazer menos 0,3 vezes menos 0,3. Então, vai dar positivo. E vai dar quanto? 0,09. Agora, vamos multiplicar aí a parte literal? Então, repito ela e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Agora, aqui do y. 3 vezes 2, 6. Tranquilo esse exercício, né, gente? Então, vocês pausem aí para fazer a cópia aí na apostila para deixar tudo certinho. O número 4, ele dizia assim, já vou deixar aqui, eu já fiz para vocês a parte teórica e daí eu vou explicar nesses dois exemplos, tá? Ele diz o seguinte, ó, você já sabe que se, por exemplo, 3 vezes 2 é 6, né? Então, tem uma multiplicaçãozinha, mas eu vou explicar aqui direto, pessoal. Aqui agora, né, vocês leram lá, mas a prof já vai explicar aqui, que é mais fácil de vocês entenderem do que eu ficar lendo na apostila. Agora, com o que a gente vai trabalhar, né, em alguns exercícios do número 1, do próximo? A divisão, né? Então, a gente sabe que quando, lá naquela regrinha da divisão de potenciação de mesma base, né, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, o que a prof colocou essa definição para vocês aqui, ó, tá? Mas como agora eu tenho parte literal e eu tenho coeficiente, então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Colocou dois exemplos ali para vocês, dois procedimentos. Primeira coisa, aqui, 6x ao cubo y dividido por 3x ao quadrado y. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir os coeficientes, que são os números. Então, pensa com a prof. 6 dividido por 3 é 2, certo? Agora, o que eu vou fazer? Ao invés de somar esses coeficientes, eu vou subtrair. Por quê, prof? Devido à regra em divisão de potenciação de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou repetir o x e vamos lá. O x aqui está elevado a 3 e aqui está elevado a 2. 3 menos 2 é 1, certo? Então, aqui eu não preciso nem colocar x elevado a 1, ok? Daí, olha aqui que interessante, pessoal. Aqui, como não tem coeficiente, como não tem expoente, o expoente é 1. Então, eu repito o y, 1 menos 1 é 0, não é 0? Então, o que acontece nesse caso? Eu não preciso nem colocar esse y, porque ele zerou. Ele está zerado. Eu coloquei aqui mesmo para riscar, para mostrar para vocês. Ah, ficou meio confuso? Vou dar mais um exemplo, ó.
Então, vamos resolver os coeficientes? A gente vai fazer mais aqui embaixo também, tá, gente? Vamos primeiro resolver os coeficientes? 6 dividido por 2, 3, certo? Agora, vamos mexer com a parte literal. Aqui não tem expoente, coloco 1. Vamos subtrair? Então, repito ele primeiro. 3 menos 1, 2, né? Ah, e agora o y tá sozinho, não tem com quem eu subtrair ele. Repito. Então, olha a regra que você tem que aplicar. Basta dividir os coeficientes entre si, que foi essas divisões que nós fizemos, e subtrair os expoentes da parte literal quando os termos forem semelhantes, tá? Então, lá no exercício 4, eu peço que vocês copiem essa resoluçãozinha e também essa regra para a gente aplicar agora aqui embaixo. Tudo bem? Então, vamos lá? Opa, deixa eu centralizar aqui a folha. Aí. Então, ó. Esse exercício, ele começa na 471 e termina na 472. A prova vai fazer todo ele. Então, se eu parar o vídeo aí, se não der tempo, vocês já sabem que ele vai continuar no próximo. Então, aqui ainda é multiplicação. A gente tem que se atentar ao sinal. Então, vamos lá? Multiplicação, primeira coisa. Multiplico os coeficientes. 2 vezes 3, 6. E multiplicação, eu somo os expoentes. Repito a base, somo os expoentes. Aqui não tem expoente, coloco 1, né? Então, como a minha base primeiro é A, então vamos lá, vamos somar. 1 mais 2, 3. A próxima é B. 3 mais 1, 4. Ok? Aqui ainda é multiplicação também, pessoal. Então, vamos lá? Fração. Numerador por numerador. Opa. Denominador por denominador. Menos com menos é mais, não é? 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Aqui não tem expoente, coloco 1. Como é multiplicação, eu preciso somar os expoentes. Repito a base. 3 mais 1, 4. Agora é aquele do anterior que nós estávamos fazendo, né? Aqui misturou tudo para vocês mesmo, tá? Então, vamos lá? 2 ao quadrado, 4, né? E lembra que eu tenho que multiplicar o expoente que está dentro do parênteses com quem está fora? Então, repito a base que é A. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E repetir. Agora, vem aqui uma divisão, ó. Que a gente aprendeu agorinha. Então, primeiro divido o coeficiente. 9 dividido por 3, 3. Repito a base que é x. Como é divisão, agora eu subtraio os expoentes, tá? Então, ó, 2 menos 1 é 1. Eu nem preciso pôr o 1 aqui, tá? Não tem necessidade. Mas se quiser, pode pôr? Pode, tá? Agora, olha esse aqui, gente. Quando a gente tem um número multiplicando algo que tem parênteses, a gente tem aquela propriedade distributiva, lembra? Então, ó. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó. 5 vezes A ao cubo, 5A ao cubo. Aqui é positivo. Então, mais com mais, mais. 5 vezes 2B, 10B. Eu não consigo, lembra da redução de termos semelhantes que nós já estudamos? Eu não consigo somar A com B, porque não são termos semelhantes. Então, aqui eu fico nesse binômio, nesses dois termos. Essa é a resolução mesmo. Tudo bem? Olha a F, também uma distributiva. Vamos lá? Então, ó, presta atenção. Nesse A, aqui eu vou ter o número 1, tá? Então, a gente tem que repetir a base para somar os expoentes aí. Então, ó, 5, lembra que aqui tem um 1 na frente da letra quando não tem no. Então, 5 vezes 1 é 5. A base é A. Como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Aqui é positivo, aqui é negativo, né? Então, mais com menos, menos. Ok? Agora aqui, ó. 5 vezes 12, 60. Tá? Aqui não tem expoente, é a mesma coisa que eu tivesse 1. Repito a base, como é multiplicação, somos expoentes. Umzinho que tá aqui no A e umzinho que tá aqui nesse outro A, ao quadrado.
Ah, prof, aqui não tem B, mas aqui tem. Então, simplesmente eu vou repetir. Fácil? Agora aqui, vamos resolver. Divisão. Divido os coeficientes. 6 dividido por 2, 3. Repito a base que é x. E agora eu subtraio. Os expoentes, como é divisão,